Olá! Sejam bem-vindas para mais uma live, para as nossas lives de todas as terças-feiras, à 1 da tarde. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu amo: como me amar mais e como ser menos exigente comigo. Quero te pedir uma ajuda aí, envia essa live para mais pessoas estarem conosco, também vou fazer isso. E aí a gente já vai começar. Vamos encaminhar. Vamos lá, gente. Então, como me amar mais, como ser menos exigente comigo? Eu quero começar com essa questão da exigência. Eu quero começar falando sobre isso. Até porque ontem aqui no curso do Você por Você, a gente teve uma super aula de vícios emocionais. E eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre ser viciada emocionalmente em algumas coisas. Até já tem um conteúdo nosso aqui no nosso Instagram, também no YouTube, tem vídeo sobre isso. Mas eu quero começar com esse ponto. Como ser menos exigente comigo? Minhas amadas e meus amados, entendam que tudo que nós sentimos neste momento na nossa vida, isso tem uma raiz, tem um lugar que isso começou. E quando a gente fala sobre esse ponto de exigência, me vem muito a palavra insatisfação. Para mim, uma autoexigência, ela nasce de uma sensação de insatisfação com aquilo que eu sou. Ou seja, a insatisfação vem de um conceito de aquilo que eu faço não me parece bom o bastante, aquilo que eu reproduzo parece não ser o suficiente. Então eu estou sempre me exigindo mais, sempre desejando fazer mais, como se o meu valor estivesse nisso. Então essa autoexigência é uma forma também, da gente buscar se aceitar, e se amar mais, mas através de uma ação, de um fazer. E onde é que nasce tudo isso, Como eu falei, essa insatisfação, essa autoexigência, nada mais é do que um vício emocional. É algo que você já experimentou, provavelmente na tua infância, e você busca desesperadamente reproduzir novamente essa química cerebral. Gente, isso é tão profundo, tão relevante, e ao mesmo tempo eu costumo dizer tão louco, Pensar que nós somos viciadas em algo, viciados, em algo que nos faz mal. Mas é exatamente assim que o vício emocional funciona. Eu costumo dizer aqui nas minhas aulas que nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, a uma droga, Ou uma droga bem conhecidinha que também é branquinha, que é o açúcar. Quem aí já fez jejum de açúcar, já fez abstinência, sabe como é ficar sem açúcar e sabe o quanto é desafiador, viver nesse cenário. Se alguém já fez aí jejum de açúcar, me conta que eu quero saber se você tá comigo. Eu já fiz algumas vezes e geralmente realmente faço até para sentir, sabe, essas sensações e essa aprovação da carne, e até dessa substância, dessa química cerebral que o açúcar gera. Mas voltando ao nosso vício emocional, o vício emocional funciona como um vício em qualquer outra coisa, O nosso cérebro, ele anseia por uma química cerebral que ele experimentou em algum momento e que mesmo que isso seja negativo, ele deseja viver isso de novo, porque ele anseia pela química cerebral, ele não distingue nesse momento se isso é bom ou se isso é ruim, ele simplesmente deseja alcançar isso de novo. Então, amada, você que vive, com uma insatisfação, com uma autoexigência, eu queria te lembrar algo que eu sempre falo por aqui, porque para mim essa é a base de tudo, que é o autoconhecimento. Você precisa entender um pouco da onde isso vem, em que momento da tua vida você começou a ser exigida, cobrada, em que momento você aprendeu que aquilo que você fazia, não era bom o bastante, que aquilo que você fazia não era tudo que você poderia fazer, que aquilo que você estava fazendo naquele momento não era tão bom assim, Essa autoexigência, insatisfação nasceu disso, nasceu desse momento. Nesse momento você gerou, uma química cerebral, porque provavelmente você recebeu, por exemplo, vou chamar aqui de crítica, tá? Não é sobre um julgamento, é uma constatação, é um fato.
mas você recebeu uma crítica sobre aquilo que você estava fazendo, então você associou isso com aquilo que eu faço não é o bom o bastante. E você gera um vício emocional e também pode ser uma crença de que aquilo que você faz, de que aquilo que você produz não é bom, né? Não está bom. E sabe o que é muito doido do vício emocional, meus amados? E se eu estiver indo muito rápido, me avisem aqui, ou se estiver fazendo sentido, também me sinalizem, por favor. Sabe o que é muito doido disso tudo? É porque nós buscamos e ansiamos por encontrar pessoas que satisfaçam o nosso vício. Então, se eu sou viciada em insatisfação, se eu sou viciada em autoexigência, se eu sou viciada em autocobrança, amadas, eu vou me colocar em cenários em que as pessoas justamente reflitam isso pra mim, que elas me cobrem daquilo que eu faço, que elas me critiquem, que elas me deem feedbacks de que aquilo que eu estou fazendo ainda não está no seu nível máximo de, sei lá, de realização. Perfeição é uma coisa que eu não acredito, né? Perfeição é o que não tem mais o que ser feito, então pra mim é o que tá já acabado e tudo pode ser melhorado, né? Mas entende isso? Então, se você é viciada, se você é uma pessoa hoje que exige muito de si, amado, provavelmente você aprendeu isso em algum momento, provavelmente na tua infância, tá? Você aprendeu a se cobrar dessa forma, você aprendeu que o teu valor não estava naquilo que você é, mas sim naquilo que você fazia. E quando você descobre essas coisas, quando você vive a coragem, né, de buscar o teu autoconhecimento, quando você se depara, né, com essas informações, você começa a ver como as coisas fazem sentido. E essa consciência, meus amores, é muito do que nos traz também uma libertação, tá? Para que eu me liberte de algo, primeiro eu preciso acessar esse algo, eu preciso saber o que ele é, eu preciso saber qual é a corrente que está me aprisionando. E geralmente, né, é uma memória que iniciou lá atrás. Mas talvez você esteja se perguntando, Fê, mas eu já sei de onde isso vem, eu lembro das minhas memórias, eu sei, né, quando que isso começou, eu lembro das questões da minha infância, eu lembro que acontecia isso, aquilo, aquele outro, e isso me gerou, né, essa sensação de sempre ter que fazer mais, de sempre me exigir mais, de sempre acreditar que o que eu faço não é bom o bastante, então eu sei já de onde nasceu, como é que eu faço agora? Pra gente se curar de um vício emocional, a receita de cura aqui funciona como qualquer outro vício. A gente precisa ter coragem de viver a abstinência. Então, geralmente, quando a gente faz uma ferramenta aqui no nosso curso, né, a gente se dá conta do que a gente comunica quando recebe, né, quando se sente exigida demais, né, por si mesma ou por outras pessoas, o que a gente pensa, né, quais são os cenários que isso acontece, e geralmente a gente aprofunda também com que pessoas isso acontece, em que circunstâncias isso acontece, em que meio isso acontece. Ah, se é dentro de casa, se é no meu trabalho, se é num grupo de amigas, se é em algum outro lugar, eu começo a ter essas informações que me trazem um autoconhecimento para eu também poder me blindar e me proteger disso. Entenda que assim como o vício do açúcar que eu falei aqui no início, né? Se eu entendo que eu sou viciada em açúcar, eu preciso de alguma forma viver essa abstinência do açúcar, então para que eu me livre disso. Não existe uma outra forma. Talvez você diga assim, Fê, mas se eu reduzir o consumo, se você reduzir o consumo vai te ajudar. Mas o que vai realmente te curar é você deixar de consumir isso. Né? E o vício emocional funciona da mesma forma. Todas nós somos viciadas em graus maiores e em graus menores, mas o que nos tira disso, né? O que nos cura, vamos dizer assim, é viver a abstinência. É não estar mais nos lugares que isso é gerado, não estar mais nos lugares que isso é causado. Tá fazendo sentido, amores? Me deem um feedback aqui. Né? Se você lembra, se você se identifica com isso, se você sente hoje autoexigência, autocobrança, se você se sente insatisfeita consigo mesma, pensa sobre isso, me diz se você se identifica com isso, se você lembra onde isso começou na tua vida, né? Qual foi os momentos lá na tua infância, talvez, que isso tenha começado, e também se você já percebe os cenários que isso acontece. Se é dentro da tua casa, se é dentro do teu trabalho, aonde isso acontece, vai me dando um feedback aqui. E eu também quero falar sobre um outro ponto hoje, né, da nossa live, que vem um tema numa caixinha de perguntas, e eu resolvi trazer isso pra gente poder explorar um pouco mais aqui, um pouco mais de tempo aqui na live, mas, gente, prometo não me alongar muito, tá? Um outro ponto do nosso tema de hoje é como me amar mais. E, amadas, nós vamos voltar pro mesmo ponto, que é o ponto do autoconhecimento.
Eu só amo aquilo que eu conheço. Você não pode me dizer que você ama uma fruta que você nunca comeu, que você nunca provou, se você não conhece essa fruta. Concordam comigo? Faz sentido? Não me deixem sozinhas aqui. Sozinhas é boa, né? Não me deixem sozinha. Como é que eu vou amar aquilo que eu não conheço, né? Quando a gente tá grávida, eu lembro, assim, das sensações de quando eu tava gestando as minhas filhas, e eu lembro de pensar assim, nossa, eu já amo tanto elas, e quando elas nasceram, eu ter a consciência de que, na verdade, eu já tinha, né, um primeiro amor ali, um desejo, uma expectativa, algo que eu criei, mas amar mesmo, eu passei a amar quando eu pude tocar elas, quando eu pude cheirar elas, quando eu pude ter elas comigo nos meus braços, né? Então a gente ama muito daquilo que a gente conhece. E minhas amadas, amor próprio, na minha visão, começa pelo autoconhecimento. Você precisa se conhecer para se amar. Você precisa reconhecer as tuas características positivas. Você precisa entender qual é o teu valor. Você precisa saber a tua identidade. Você precisa saber do que você é feita, para o que você foi feita. Você precisa saber... Amanhã eu vou soltar um vídeo aqui que eu achei muito interessante, que a minha equipe aí de marketing gravou ontem na aula, mas é sobre o quanto a gente considera, né, algumas obras de arte tão importantes, tão imponentes e tão relevantes pelo fato de que elas são raras, né, são únicas. Amadas, nós somos raras e únicas, mas nós precisamos ver isso em nós. Nós amamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós admiramos, aquilo que nós passamos a ter um olhar amoroso de observação no sentido de, nossa, eu sou boa nisso. Nossa, eu tenho tais características. Eu sou amorosa, eu sou carinhosa, eu sou inteligente, eu sou linda, sabe? Eu não sei se você já teve essa coragem de chegar diante de um espelho e dizer eu me amo, eu te amo, né? Pra si mesma diante de um espelho. Então, o amor próprio vem daquilo que você se permite conhecer. E não tem como você se amar se você não se dispuser a pelo menos... Gente, nem que seja através da leitura de um livro, posso te indicar, me peça que eu te indico um livro, tá? Mas nem que seja a partir da leitura de um livro. Faça um exercício, se permita se conhecer mais, se permita ler um conteúdo sobre isso, se permita mergulhar, né, nessa obra de arte que é você. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe da minha vida cristã. E eu gosto muito de um Salmos que fala sobre o quanto Deus nos conhece antes mesmo de a gente estar, né, dentro do ventre da nossa mãe. O quanto Ele já sabia o nosso nome, mesmo antes dos nossos pais pensarem na nossa existência. O quanto, né, os nossos dias já estavam escritos. Os dias da nossa vida já estavam escritos aqui na Terra. Então, tudo isso para mim é uma prova de que nós somos desejadas e amadas no primeiro momento já pelo nosso Deus, sabe? E por si só, né, por ser tão especiais para Ele, nós já deveríamos ter essa crença de identidade de que nós somos filhas amadas de Deus. E aí, amadas, nasce um amor próprio gigantesco. Porque não é um amor só que surge de dentro, mas é um amor que vem, né, e preenche dentro. E é esse amor que dá todo sentido. Mas é a partir desse amor também que você precisa se dispor a se conhecer, a se admirar, a se amar. Vai fazer muito sentido quando você fizer essa jornada. Preciso que você me dê esse voto de confiança e que você se disponha de alguma forma a enxergar o que já existe de bom em você. A ver toda a preciosidade que você é, porque você foi criada por algo divino, você foi criada por Deus. Então, por si só, você já é alguém muito especial. Então, meus amores, a nossa live de hoje vai chegando ao fim. E hoje nós tratamos de 2 temas, né? Como ser menos exigente consigo e também como se amar mais. Se você entrou agora no final da live, eu vou deixar salvo aqui no feed. É rapidinho, 15 minutos. Se permita a ouvir esse conteúdo que a gente trouxe hoje. E se fizer sentido para você, eu te peço que me ajude nessa corrente do bem e encaminhe esse vídeo para mais pessoas, tá? Um beijo grande, até a próxima terça-feira.